Então, meus queridos, a gente vem falando sobre inteligência, né? Princípio de inteligência. E o questionamento do Kardec de hoje, o instinto independe da inteligência. Ele volta lá no instinto que a gente reconhece como uma coisa primária, anterior ao desenvolvimento da nossa inteligência. E agora ele questiona justamente isso, né? Se o instinto ele é uma coisa independente do que a gente entende e chama de inteligência. E os espíritos responderam, precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio, pois ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. O instinto, uma vez discutindo isso, né, uma coisa interessante, o instinto é uma primeira forma de inteligência, né, porque ele representa uma necessidade íntima da gente. O que a gente chama de inteligência serve para que a gente possa construir nossa vida melhor. Mas o instinto já está ali presente antes disso, nos instigando a promover essa inteligência. O instinto nos mostra, né, que a gente precisa daquilo, daquela forma, ou realizar algo para alcançar determinada coisa. Então, ele seria o princípio da inteligência, o estimulador, nós botar isso que a gente chama de inteligência para funcionar, simplesmente para construir o que o instinto já nos disse que a gente precisava fazer. Vamos ver o que o Piramide fala, certamente ele vai falar coisas mais interessantes. Bom dia, gente. Bom dia. É uma pergunta, queridos. Eu não sei se vocês saberiam me explicar a diferença entre instinto e intuição. Olha, em essência, são coisas muito próximas. Eu não creio, eu não vejo como a mesma coisa, mas são muito próximas realmente. Para mim, o instinto é uma sensação inata. Aquilo já faz parte de você. Tá? Isso seria um instinto. A intuição é alguma informação que te chega, sem que necessariamente você saiba a fonte. Ela pode, inclusive, a intuição ser um instinto próprio ou uma ajuda de algo externo. Para mim, a diferença é basicamente essa. O instinto faz parte de você, sempre fez. E a intuição pode ser a lembrança de algum instinto que você tem ou alguma coisa que você capta de uma fonte externa, que não precisa ser necessariamente da sua intimidade, do seu passado. Só queria pegar esse gancho que o Silvio falou, que é isso aí, só queria falar de outra língua, ou de outra forma. Veja só, o instinto, como o Silvio falou, nasce com a gente. Vide quando nós nascemos, nós nos alimentamos no seio da nossa mãe instintivamente, isso é instinto. Agora, a inspiração é tipo você, André, a inspiração ligada à arte. Então, ela vem de algum lugar. Esse algum lugar pode ser do universo, de uma inspiração de um ente querido que está seu próprio espírito, da natureza, do vento, sabe? De N fatores que a gente desconhece ainda. Agora, o que acontece que, por exemplo, agora nós nos tornamos seres racionais. Então, como nós tornamos seres racionais, nós começamos a combater os instintos primários que foi importante para a nossa existência no passado. Que o nosso passado, hoje em dia você vai, senta na mesa, está tudo pronto, a comida lá. Você não precisa mais caçar, pescar, plantar.
E hoje em dia a pessoa... Uma vez vi uma mensagem de um espírito que eu achei muito interessante. Isso estava na década de 70. Ele falou o seguinte, que o agricultor do futuro não terá mais o pé rachado, não terão mais as mãos calejadas e não ficarão no sol o dia todo, do amanhecer ao entardecer. Ele ficará sentado em um trator com ar-condicionado com sementes geneticamente modificadas. Ponto. E isso aconteceu, isso eu vi. A mensagem em 1970 e hoje em dia, 2000 e tanto, isso já aconteceu. Então, isso, o que é isso? Isso é a inteligência em função, dominando nossos antepassados, a nossa agricultura, como era de antigamente. Só isso que eu queria falar. Obrigado, senhor. Obrigada, Jair. Vamos ver o que o Miramês fala. O instinto em marcha. Já falamos algumas vezes que o instinto é uma inteligência rudimentar, sem a conquista do raciocínio. É um atributo do espírito em marcha para a perfeição. No animal, ele é, pois, o primeiro clarão da alma, esforçando-se para chegar às condições do humano. A mão divina atende a toda a criação, de acordo com a sua elevação espiritual. O animal, na sua condição instintiva, nos mostra com clareza o quanto já viajou, fez os primeiros movimentos da mônada, procurando se expressar em um ponto. Como é finita a ascensão, ele não para de buscar. Como é infinita a ascensão, ele não para de buscar, e nesta busca encontra as inúmeras possibilidades de despertamento das suas qualidades, onde Deus deu o toque de vida. Dificilmente poderemos constatar onde termina o instinto e começa a razão. Esses dois valores se confundem e se aprimoram no decorrer da vida, em busca de Deus. A transmutação é vagarosa, entretanto, nunca estaciona. Ela avança em todas as direções, procurando sempre o melhor, por ser o seu objetivo a perfeição. O animal, além de encontrar programado nos rudimentos de sua consciência o que deve fazer, recebe paralelamente essa bênção, coadjuvante para as suas necessidades, que é o instinto, dando ordens e formando atitude, sem que entre nesse movimento de pensamento, por não haver capacidade de formação das ideias. Se o animal não pensa, escapam das cogitações todas as probabilidades de raciocinar. A razão se desperta no homem, com a gradação quase imperceptível. O homem primitivo é quase igual ao animal, mas com possibilidades de, a qualquer momento, começar a surgir de si ideias, de maneira a melhorar as suas próprias condições de vida. Partiu desse primeiro passo que aconteceu à humanidade, chegar ao ponto que chegou, da razão altamente desenvolvida, de maneira que, em muito, já começam a surgir os rudimentos da intuição, resultado do raciocínio aperfeiçoado. Daí partem outras qualidades que até então fazem parte do conhecimento. Aquele a quem se chama de santo, gênio ou místico, já se entrega à intuição divina. E é por isso que ele acerta mais que o homem comum. A razão é limitada para determinadas coisas. Ele não alcança e pode alcançar valores do espírito na elevação que liberta de todos os interesses materiais, vivendo em completo equilíbrio com as leis que governam a matéria.
é de se notar que Deus está presente em toda a parte. Ele criou leis de maneira que elas possam vigiar com equilíbrio, em um esquema computável sem erro, na mais perfeita harmonia de vida. Todos os reinos demonstram harmonia nas ações que correspondem às suas necessidades e às qualidades do espírito. São imunes. Despertados são as mesmas que existem nos outros reinos, só que estão em forma de rudimento, esperando o tempo e a vontade do Criador para crescer e prosperar. Um modo que devemos entender que agora é ele. Todos somos filhos de Deus, com as mesmas possibilidades e os mesmos direitos, por herança divina. Porém, para os homens, se movendo em plena razão, a vida mostra que devem se comportar para conquistar, por serem filhos adultos e já sabem o que fazer. Não nos esqueçamos de Jesus, porque, para nós, ele é o caminho, a verdade e a vida. Passando por ele, encontraremos com mais segurança Deus. E com Jesus, o instinto se transforma com mais fulgor em dons mais primorosos. Ele fala aqui, né, do instinto, que evolui para o raciocínio, né, e que a intuição seria ainda um passo além da intuição. Porque nessa fase que está do pai inteligente, a gente precisa pensar como realizar. E talvez a intuição, às vezes, quando a gente já raciocinou, já entendeu o que tem que fazer, o que precisa acontecer, e seja natural. Fazer se precisar pensar e não partir simplesmente do instinto, que você sente uma necessidade de realizar algo, de fazer alguma coisa que de determinada forma, mas não sabe exatamente como, porquê, qual o objetivo. Mas quando a gente chega no nível da intuição, a gente já sabe. Mas tem um aspecto que ele fala aqui, que eu vou discordar, primeiramente. Quando ele fala que os animais dos reinos superiores são inteligentes. Eu já li muito, mas muitos livros discutindo isso, e vários que demonstram uma inteligência até principalmente de animais. Casos assim de animais que resolvem problemas, não problemas de laboratório, mas problemas da sua vida, que foram presenciados por seres humanos, e talvez outros seres humanos naquela condição não conseguissem resolver a situação partindo de um raciocínio tão direto, tão lógico. Só para contar dois... Você viu a história... Você viu a história que do macaco que a Beli botou? É exatamente isso. A macaca tá aí no vídeo, no grupo. Ela mostra uma forma de inteligência e entendimento das coisas, inclusive do cuidado com a natureza. É impressionante. Tem dois casos que eu vou contar que são impactantes, do livro. Esse é o nome, mas é Francis Drake. Que ele tinha uma fazenda e tinha uma raposa que, de vez em quando, ela roubava os patos que ele criava. E ele mandou construir um muro. Ele, mesmo construindo um muro, não um muro alto, ele percebeu que ele construiu esse muro achando que um muro a raposa podia até pular, mas não ia mais roubar os patos, ele ia conseguir levar. E ele percebeu que ela continuava levando os patos dele. E ele tentou tocar para observar como ela fazia isso. Ela pulava o muro
entrava no local de churrasco, pegava o pato e ia até o muro, aí pegava com toda a delicadeza, né, a cabeça do pato, e tinha um ponto do muro que tinha um furo. Ela encaixava o bico do pato ali, que era mais ou menos no meio do muro, e ele ficava pendurado. Ela subia no muro, em cima do muro ela conseguia pegar o pato e aí transpunha o muro e ia embora. Um outro caso rápido, para passar para Diego, foi de um cachorro, o dono estava passando com o seu cachorro num lago congelado e o gelo cedeu. Inicialmente, o cachorro se desesperou, né? O que fazer com o seu dono ali, né, se debatendo na água. Ele saiu, correu até a margem do lago, pegou um galho grande, foi até onde o dono estava, se deitou para se ancorar e esticou o galho, para que o dono pudesse pegar, ter algum ponto de apoio firme para sair do buraco. Isso na inteligência realmente teve um bocado de conceito. Eu acredito na inteligência dos animais. Eu ia falar sobre questão de instinto, raciocínio e intuição, né? E essa evolução da gente, né? Esse processo. Todos sabem, eu estou vivendo esse processo meu da visão, da baixa visão, né? De repente, muito rápida, mas tudo bem. E uma das coisas que eu percebi, eu sempre coloco aqui que eu sou mais racional, e que eu fico pensando e tal. E uma das coisas interessantes que eu estou vivendo nesse processo é o seguinte, é porque no meu processo eu tenho, todos nós, para lermos, para vermos e tudo, a gente foca, a gente tem que focar. E aí a gente utiliza uma parte do olho, que é o central, que é onde eu estou com problema, para focar. E a gente foca e acredita no que a gente vê, né? A gente olha aquilo, olhou, não, eu estou vendo o Silvio, eu estou vendo a Sani, eu estou vendo. E aí você busca esse foco, para olhar e ver e reconhecer o que você está querendo ver. Só que no meu caso, eu estou perdendo esse foco, essa parte de foco. Eu tenho uma visão periférica boa, mas o foco eu estou perdendo. E tem uma parte bem próxima do foco, na visão periférica, que eu consigo enxergar, tudo bem. E aí eu tenho um óculos, esse que eu estou aqui, que busca jogar o meu olho para essa parte do periférica, para eu conseguir enxergar melhor. O que acontece? Eu vou ler uma palavra, ou uma frase, ou qualquer coisa, eu vejo a palavra, mas eu não confio que eu vejo, porque não está no foco. O racional é tão forte que eu não deixo a minha parte, que é uma outra parte que eu tenho que aprender, a funcionar. E é interessante, porque aí eu vejo uma palavra, vamos lá, casa. Eu vejo aqui, fora do foco, que é casa, mas eu tenho que virar a cabeça, eu tenho que forçar a cabeça, porque eu viro você, será que é casa mesmo? É como se dissesse, quando falou agora sobre razão, intuição e tudo, eu senti como se dissesse para mim assim, olha, tá vendo? É para você relaxar e deixar a coisa acontecer. Você não tem que ficar focando e achando que aquilo é o que você vai estar vendo. Você pode ver de outras maneiras e você pode, no relaxar, deixar, né, que outras funções, né, trabalhem e que façam essa percepção, só que a gente briga, o racional fica brigando com essa outra parte. E mais uma coisa rapidinha, ontem eu estava numa situação nova para mim e tudo, né, e eu brigando com a intuição. Era para eu fazer uma coisa, mas aí o meu racional ficava assim, será? E aí a intuição falava, e o outro, em relação a essa parte visual mesmo, de tudo, né?
e de um momento novo para mim, que aí dá uma certa insegurança. No final, a intuição estava certa e a minha razão estava errada. E aí eu virei e falei assim, mais um aprendizado, mais um aprendizado. Então, são vários aprendizados esses. E é muito interessante isso, de que a gente se permitir outras maneiras de acreditar, né, em si, e acreditar que você está vendo certo. Gente, é uma experiência muito maluca, é incrível, mas é porque às vezes eu estou lendo uma frase e eu li a frase certinha, gente, não olhando para ela. Eu não sei se vocês vão entender isso. E aí, quando você força, e é o foco, você força, você coloca lanterna e tudo, e você, o foco seu, o que resta, consegue ler a frase, você fala assim, uau, eu consigo ler a frase de uma outra maneira, de um outro ponto. E é um aprendizado bem grande. E eu vejo isso, assim, como que a gente briga com tudo isso, né? Racional, intuição, instinto. Que bacana, tio. Muito bacana essa exposição, né? A Sânia que falou relato, mas não é só um relato, é uma exposição, né? Você mostrar o seu caminhar nessa jornada, né? Do instinto, do raciocínio, da inteligência e da intuição, né? Você sabe que você precisa abrir o olho para enxergar, senão você não enxerga. Aí você entende que você tem que olhar direto para o objeto para vê-lo. E, de repente, você começa a entender que você pode vê-lo de outra forma. Eu queria só falar, pegando esse gancho que é lindo que a Diva falou, e também aquilo da... O que acontece? O que ele fala aqui? Olha só que coisa linda. Esse caminho que a Diva está trilhando, que nós estamos trilhando. Olha só o que ele fala aqui no primeiro parágrafo. É atributo do Espírito em marcha para... É atributo do Espírito em marcha para a perfeição. Então, nós estamos procurando o quê? A razão e toda a nossa evolução. Aí que ele fala logo lá embaixo. Aí chegou, partiu desse primeiro princípio entre a razão e o homem primitivo, que foi que surgiu, né? Partiu desse momento, partiu desse primeiro passo, o que aconteceu à humanidade chegou a um ponto em que chegou. Olha só, a razão altamente desenvolvida, de maneira que em muitos já começa o surgimento dos rudimentos da intuição, ou seja, na marcha da nossa perfeição, uma forma que os amigos espirituais que Deus criou para a Diva, esse primeiro passo da perfeição, é isso que ela acabou de falar aí. O que Deus criou para a Andréia foi aquilo que ela acabou de falar. Ela, mesmo ela sendo engenheira, ela tem a sensibilidade da intuição da arte. Isso aí está na nossa cara. Ver olhos para ver e ouvidos para ouvir. É atributo do nosso aperfeiçoamento. Bem aí, é só isso que eu queria falar. O interessante é que, no meu caso, é quase como se estivesse dando assim... eu sempre dizem, né, os parentes, tudo, você tem uma boa intuição. E como eu nunca acreditei muito nela, aí eu acho que vieram assim, você não acredita? Agora você tem que aprender de outro jeito. Aí tá dando os meus puxões de orelha, tipo assim, vai aprender de qualquer jeito. Então, tomara que eu consiga aprender sem precisar de outras lições mais dolorosas, né? Isso aí que você falou foi muito lindo, sabe? Isso já é a compreensão da sua situação, cara. Olha só que coisa linda. A Andrea comentou, mas eu sou engenheira, mas aí, você pode ser engenheira, mas a intuição é a forma que foi que Deus botou no caminho dela para despertar dela para ela ter essa intuição. Que a arte, acima de tudo, é intuição. E como você não, talvez seja tão racional, mas tão racional, que não tem muito caimento para queda para a arte, então ele pega assim no pau, como você falou, você vai ficar cega e vai desenvolver a tua intuição dessa maneira aí. Vamos em frente. São coisas assim fantásticas
que acontece na vida de cada um. E não existe uma generalidade, existe sim particularidades ricas que servem de exemplo para todos nós, é só isso. E aí, Gente, a Dilma tocou num ponto, né, que tem que aprender, que aí eu me lembrei do Jair lá no início, falando de compreensão, né? Isso é uma coisa que a gente tem que entender muito, aquela frase, não é pelo amor, é pela dor. Quando se fala, você não aprendeu pelo amor, pela dor, não quer dizer que você vai passar por um sofrimento gigante. Às vezes é uma mudança simples de vida, e que foi mal interpretado. Esse pela dor não quer dizer pelo sofrimento, é pela mudança de paradigma.